Para entender a tendência de um metal a oxidar ou não, vamos usar uma solução primeiramente do sulfato de cobre 2, de coloração azul intensa, e uma chapa do metal zinco. O que acontece quando mergulhamos essa chapa de zinco dentro da solução de sulfato de cobre? Bom, essa coloração azul intensa do sulfato de cobre deve-se ao fato da presença dos íons cúpricos. Mas à medida que a reação vai acontecendo, a gente nota que a chapa de zinco começa a aumentar de tamanho e a solução de sulfato de cobre fica cada vez mais incolor. No final do processo, teremos um sólido depositado em cima da chapa de zinco. Mas o que aconteceu com o zinco para ter essa deposição? Vamos imaginar que nessa solução de sulfato de cobre de coloração azul, mergulhamos então a chapa de zinco. Essa chapa contém átomos não oxidados do metal zinco, átomos de carga zero. Como o zinco é um metal muito mais reativo do que o cobre, isso quer dizer, ele tem uma tendência maior de perder elétrons, a gente acredita que o zinco, ao ser colocado frente ao cobre, vai sofrer uma perda desses elétrons. O zinco, então, ao perder elétrons, ele transforma-se em íon zinco, com uma carga 2+, houve um aumento do NOx, o que chamamos de oxidação. O zinco, então, na forma de barra, transforma-se em zinco dissolvido na água, espécie oxidada. À medida que esse zinco oxida, perde os elétrons para ir para a solução, ele transfere esses elétrons para o íon cúprico. O íon cúprico da água, ao receber os 2 elétrons, transforma-se em cobre zero, em cobre metálico, uma redução de NOx. Consequentemente, à medida que esses íons cúpricos recebem os elétrons e se transformam em metal, trocam de lugar com o metal que estava na barra, fazendo então com que o zinco da barra caia para a solução. Então, à medida que esses íons cúpricos saem da solução e entram na barra, há um descoramento devido à redução da concentração dos íons cúpricos, consequentemente um aumento da concentração dos íons zinco. Ora, mas será que vai acontecer a mesma coisa se pegarmos o inverso? Prepararmos uma solução de sulfato de zinco e agora colocarmos cobre metálico dentro dessa solução? Ora, se agora colocarmos uma chapa de cobre numa solução contendo íons de zinco, nós sabemos que pela fila de reatividade, o cobre é muito menos reativo que o zinco. Logo, consequentemente, o cobre não vai poder sofrer uma oxidação, por ser um metal mais inerte, e o íon zinco não vai conseguir receber os elétrons. Então, pessoal, você percebeu no vídeo que quando eu mergulhei a barra de zinco numa solução contendo íons de cobre, íons cúprico, houve uma reação química. O zinco ele sofreu uma oxidação, então ele começa a se transformar em íon zinco, começa a cair dentro da solução, e o íon cúprico que estava na solução recebe os 2 elétrons do zinco e vira cobre, que começa a se depositar em cima dessa barra de zinco. Então a gente representou aqui as 2 equações que ocorreram, né? O zinco oxidando, virando o íon zinco, e o cobre sofrendo uma redução, o íon cúprico sofrendo a redução. Bom, vimos também que no segundo exemplo, a barra de cobre mergulhada numa solução de zinco não ocorreu reação. E a explicação que nós vimos no vídeo é que o zinco, a placa de zinco, o zinco, metal zinco é mais reativo. Ora, se o zinco é mais reativo do que o cobre, quer dizer que o zinco tem uma capacidade maior de doar elétrons. Mas será que a gente pode resumir isso de outra maneira? Quando eu estiver, então, trabalhando com vários metais, sem precisar da fila de reatividade, como eu vou perceber que um metal ele consegue oxidar enquanto o outro consegue reduzir? Como é que a gente faz essa comparação? Então, vocês percebem que, na realidade, pessoal, para o zinco poder sofrer oxidação, é necessário que, dentro dessa solução eletrolítica, exista um íon, né, no caso aqui o cúprico, capaz de receber esses elétrons do zinco. É como se esse íon ele fosse lá na barra de zinco e tirasse os elétrons da barra. Até porque você sabe que nenhum metal perde elétron espontaneamente. Todo metal, para sofrer uma oxidação, é necessário que haja uma substância que roube esses elétrons, o que nós chamamos de agente oxidante. Então, no caso aqui, esse íon cúprico está servindo para mim como agente oxidante. Ou seja, ele está provocando a oxidação dessa barra de zinco. Bom, se esse íon cúprico provoca a oxidação da barra de zinco, é o agente oxidante, então ele mesmo sofre um processo aqui que vocês viram de redução. Consequentemente, a gente pode especificar o seguinte: quando a gente trabalha com 2 substâncias metálicas e 2 íons,
Sempre a reação ela é possível quando o íon que está na solução tem maior tendência a retirar os elétrons da barra metálica, ou seja, ele tem maior capacidade de sofrer uma redução. Então, o que a gente pode explicar nesse nosso exemplo? Por que a reação nessa primeira semicélula ocorreu, enquanto nessa segunda não ocorreu? Porque o íon cúprico tinha uma tendência a reduzir maior do que o íon zinco. Então, nós podemos dizer que o potencial de redução, o que vai ser esse potencial de redução? É justamente a capacidade elétrica, eletrovoltaica que ele tem de poder arrancar o elétron. E isso a gente vai já ver no que nós chamamos de eletrodo padrão de hidrogênio. Vamos já entender o que é isso. Mas então, se o íon cúprico tem maior tendência a retirar elétrons do que o íon zinco, então nós dizemos que ele tem uma maior capacidade de sofrer redução. E essa grandeza que vai medir essa capacidade que esse íon tem de arrancar elétrons é o que nós vamos chamar de potencial padrão de redução. Ora, então nós estamos dizendo que o potencial padrão de redução desse íon zinco é menor do que o potencial padrão do íon cúprico. Ora, se esse potencial padrão de redução do íon cúprico é maior do que o potencial padrão de redução do zinco, então quer dizer que o íon cúprico consegue arrancar elétrons da barra de zinco. E vice-versa não ocorre, certo? Mas, Marlos, como é que se calcula então o potencial padrão de um metal? É bem sabido, pessoal, que eu não tenho como calcular isoladamente o potencial elétrico de ninguém. É preciso sempre eu estar referenciando. Então, para a gente poder calcular quanto é a tendência que um íon tem de arrancar elétrons de um outro metal, a gente precisa usar um parâmetro de comparação, que no caso o parâmetro que nós vamos usar hoje é o eletrodo potencial, o eletrodo padrão de hidrogênio. Então a gente vai explicar agora o que é um eletrodo padrão de hidrogênio e a partir desse eletrodo padrão de hidrogênio a gente calcula todos os potenciais de redução de outros íons. Então, nós vamos usar o hidrogênio com o eletrodo de platina para ser um referencial. A gente vai atribuir o valor igual a zero e, a partir dele, a gente vai calcular todos os potenciais que existem nos íons metálicos. Com isso, a gente vai poder montar uma tabela de potenciais de redução. E aí é só lembrando, quem tiver maior potencial de redução será o íon capaz de arrancar os elétrons da barra metálica. Para determinar o potencial padrão de redução de um metal, conectamos ele ao eletrodo padrão de hidrogênio, que consiste em um eletrodo de platina mergulhado numa solução contendo H+ na concentração de 1 mol por litro, uma eventual entrada ou saída de gás hidrogênio. Ora, o hidrogênio poderá ser injetado na solução ou poderá ser produzido dela, dependendo do metal que vai ser associado ao eletrodo padrão de hidrogênio. Se esse metal associado ao padrão de hidrogênio for um metal que sofra redução, ele vai forçar o hidrogênio a sofrer uma oxidação virando íons H+. Se esse metal sofrer oxidação, ele vai forçar os íons H+ a reduzir virando gás hidrogênio. Mas o eletrodo padrão de hidrogênio passa a ter um potencial padrão igual a zero. Consequentemente, para determinar o potencial do zinco, mergulhamos o zinco numa solução de nitrato de zinco e conectamos ao eletrodo padrão de hidrogênio. Notamos que à medida que a reação acontece, o zinco começa a oxidar, a perder elétrons, transformando-se em íon zinco e transferindo esses elétrons para o eletrodo de hidrogênio. No eletrodo de hidrogênio, os íons H+ recebem esse elétron e sofrem uma redução. O potencial da pilha, então, determinado por E', vai ser a diferença do potencial de quem reduziu e o potencial de quem oxidou. Ora, quem sofreu a redução foi o hidrogênio, quem sofreu a oxidação foi o zinco. Substituindo E' por 0,76, que é o que acusa no voltímetro, e sabendo que o potencial de hidrogênio é zero, multiplicando essa equação por -1, temos que o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender aqui, nessa animação, como funciona a chamada pilha de Daniel. Vocês estão vendo aí que eu tenho duas semicelas. A semicela da esquerda eu tenho uma barra de zinco mergulhada numa solução contendo sal do próprio zinco. E do lado direito, uma barra de cobre mergulhada numa solução contendo íons do próprio cobre. É necessário que seja dessa forma, porque como eu quero que o elétron migre de um lado para o outro, como vocês estão vendo, essa bolinha verde que é o elétron, tá? Passando pelo circuito externo, pelo fio metálico e gerando aí, ó, justamente essa diferença, essa voltagem de 1,1 volts. Claro que só existe fluxo de elétrons se houver uma diferença de potencial.
Então, se eu colocasse essa barra de zinco mergulhada numa solução de um outro íon que não fosse zinco, poderia haver fluxo de elétrons da barra, pessoal, para a própria solução. E não é isso que eu quero. Eu quero que o elétron ele saia de uma semicela, ele migre para outra semicela. Com isso, eu vou ter justamente aí o que nós chamamos de fluxo de elétrons ou corrente elétrica. Daí a importância de você mergulhar uma barra numa solução contendo íons da própria barra. Então veja, zinco está numa solução de nitrato de zinco e o cobre está numa solução de nitrato de cobre. Muito bem. Como é que a gente sabe para que lado o elétron ele vai migrar? Como vocês viram anteriormente, quem determina o fluxo de elétrons é o íon que está mergulhado na solução. Porque, gente, metal nenhum perde elétron espontaneamente. Não existe esse metal que vai perder elétron de graça. Todo metal, para ele perder elétrons, ele precisa de um agente oxidante, ou seja, alguém que force esse metal a oxidar, que vá lá e arranque esse elétron. Então, por exemplo, quando um pedaço de prego, um bombril, enferruja, o que está acontecendo? O oxigênio do ar foi lá nesse metal e arrancou esse elétron do metal, provocou essa oxidação. Então, lembre que toda barra metálica, ela não oxida espontaneamente, ela precisa de um agente oxidante. Que no caso aqui, pessoal, os agentes oxidantes seriam os íons que estão mergulhados na solução. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o Zn2+, que é o íon zinco, e do lado direito você tem o cobre 2+, certo? Há um cabo de guerra aqui, porque como o íon zinco não pode tirar elétron da sua própria barra, ele vai tentar fazer isso pelo fio metálico ligado ao cobre, e ele vai tentar tirar elétron da barra de cobre. E o íon cúprico, que está aqui na solução, do lado direito, vai tentar tirar elétron da barra de zinco. Quem ganha nesse cabo de guerra? Quem tiver o maior potencial de redução, que vocês viram no começo da aula, que é aquele potencial que foi determinado a partir do EPH, ou seja, do eletrodo potencial de hidrogênio. Então é um potencial referenciativo, é referencial. Então eu sei pela tabela de potenciais padrão quanto é o potencial do íon zinco, que é menos 0,76 volts, e eu sei que o potencial padrão referencial do íon cúprico é mais 0,34 volts. Então quer dizer que o íon cúprico ganha do zinco. Se o íon cúprico ganha do zinco, ele vai arrancar elétrons da barra de zinco, fazendo então com que a barra de zinco sofra oxidação. E esse elétron, quando chega na barra de cobre, é levado até o íon cúprico, e esse íon cúprico então recebe esse elétron sofrendo uma redução. Então lembrando, pessoal, que na pilha, em qualquer sistema eletroquímico, use a regra vogal, vogal, consoante, consoante, ou seja, todo ânodo é o polo que tem a oxidação. Ânodo vogal, oxidação vogal. E todo cátodo é o polo que vai sofrer redução. Cátodo consoante redução consoante. Lembrando então, pessoal, que na pilha é convencionado que o elétron ele vai para o polo positivo. Então o cátodo, que é o polo que vai receber esse elétron, que vai sofrer a redução, será para a gente o polo positivo, certo? Então, no caso aqui, o ânodo, que é o zinco, é o polo negativo, porque está perdendo os elétrons, e o cátodo é o polo positivo. Vamos dar um zoom aqui, pessoal, na solução de nitrato de zinco, e ver como é que está acontecendo a oxidação do zinco. Então, veja, vocês estão percebendo aqui, ó, onde eu estou colocando a bolinha vermelha, que esse íon cúprico que está aqui, ó, vamos voltar, ó, esse íon cúprico que está desse lado, vai puxar os elétrons da barra de zinco que está desse outro lado. Então, bora ver o que acontece com a barra de zinco. Então, vocês estão vendo aí os átomos de zinco, e à medida que ele perde dos elétrons, ó, as duas bolinhas subindo são os dois elétrons. Veja que o átomo de zinco vai saindo da barra. Então, o que está acontecendo com a barra? Ela está sofrendo um desgaste. E aqui tu pode colocar uma coisa na tua cabeça. Todo processo de oxidação é um processo que ocorre um desgaste, uma perda de massa. Então vocês percebem que a massa da barra vai diminuindo. E à medida que esse átomo de zinco, que está zero, né, ele está não oxidado, ele se oxida e vira íon, e até por curiosidade você está percebendo que o íon ele é menor, né, pessoal? Ele é menor porque quando o átomo perde elétron, o átomo diminui, certo, pessoal? É lá na aula de tabela periódica. Então você está percebendo que essa barra de zinco, né, vou voltar aqui, ó, ela tinha um tamanho, e à medida que os elétrons fluem lá para o íon cúprico da outra solução, você está vendo que a massa da barra vai diminuindo. Por quê? Porque esses átomos de zinco não oxidado vão sofrendo oxidação e vão virando íon.
Então, o que está acontecendo com a quantidade de íons aqui dentro dessa solução? Se você notar que cada vez está saindo uma bolinha branca, é de se esperar que aqui existisse uma grande quantidade de bolinhas brancas, não é isso, pessoal? Mas cadê as bolinhas brancas? Cadê os íons que saíram dessa barra? Vamos já discutir para onde eles estão indo, que vai ser a função dessa tal de ponte salina, que é esse tubo de vidro que vocês estão vendo aí no meio, tá? Contendo uma solução aí de nitrato de sódio, e ela serve justamente para fazer esse equilíbrio. Porque, turma, existe uma equação chamada de equação de Nernst, que diz o seguinte: aquele potencial que a gente calcula do cobre como sendo mais 0,34 e do zinco como sendo menos 0,76, só existe se as soluções do ânodo e do cátodo tiverem sempre na mesma concentração, no caso 1 mol por litro. Mas se a concentração de um lado aumentar e a concentração do outro lado diminuir, esses potenciais eles mudam. E aí a DDP da pilha mudaria. Pode acontecer até da pilha parar de funcionar. Então a função dessa ponte salina que vocês estão vendo aqui, ó, é permitir, olha as bolinhas brancas aí, ó, que saíram lá do zinco, tá vendo? Elas vão entrando e vão saindo lá para o outro lado. Então esse excesso de cátions, né, já que aqui eu estou produzindo cátions de zinco, então esse excesso de cátion, ele migra, entra na ponte salina e migra lá para o cátodo. E aqui tu já bota também uma regra na tua cabeça. Os cátions que estiverem em excesso numa semicela entram na ponte salina e migram para o cátodo. E a mesma coisa vai acontecer do outro lado, você vai já ver. Os ânions que estão em excesso da ponte salina, os ânions que estão em excesso da semicela, entra pela ponte salina e vai para o ânodo, tá? Então percebe agora, esses elétrons saíram do zinco, olha aí, acompanha comigo. Os elétrons saíram do zinco, passaram aqui pelo circuito externo, tá vendo? Ó? Passaram pelo fio metálico, chegaram aqui na barra de cobre. E agora, o que vai acontecer na barra de cobre? Veja, os íons cúpricos, que são esses azulzinhos, vão encostar na barra, vão receber os elétrons e vão se transformar em cobre zero. É natural que o tamanho aumente, né, gente? Porque todo ânion ele é maior do que o átomo que gerou ele, já que ele recebeu elétron, tá? Então veja que a massa da barra de cobre está aumentando à medida que esses íons cúpricos chegam na barra de cobre e recebem os elétrons. Marlos, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O fluxo de elétrons é da esquerda para a direita porque quem mandou foi o íon cúprico. Esse íon que está nesse lado aqui, que está a bolinha vermelha, que é o íon cúprico, ele tem um potencial maior que o íon zinco que está desse outro lado. Então, consequentemente, esse cobre que está desse lado vai arrancar os elétrons da barra desse lado. Esses elétrons, então, chegam aqui desse lado, na barra de cobre, certo? E vão reduzir esse íon cúprico. Então, veja, o íon cúprico que está desse lado puxa os elétrons da barra que está desse outro lado. Quando os elétrons chegam nessa barra, eles recebem esses elétrons, ó lá, recebeu, e vai entrando na barra. Então, a barra vai aumentando de tamanho. Tudo bem? Enquanto, o que acontece com o excesso de nitrato? Porque vocês viram que o íon cúprico entra na barra, desaparece a carga positiva do lado direito, certo? Vai ficando só carga negativa, porque vai sobrando nitrato. Então, justamente esse NO3- aqui que está em excesso, vai entrar na ponte salina, olha lá ele entrando, ó, o NO3 representado por essas bolinhas coloridas, vai entrando lá para o ânodo. Olha o zinco chegando, pessoal, ó, o zinco que veio do outro lado. Então, vamos olhar só para a ponte salina. Os cátions de zinco, que foram produzidos aqui a partir da barra, ó, estão caindo na solução, estão entrando aqui na ponte salina e indo em direção aqui ao cátodo. Então, eles vão cair aqui. É natural também cair cátions da ponte salina, tá, pessoal? A ponte salina tem uma dupla função. Tanto permitir a migração de íons, como vocês estão vendo, como ela mesma também pode neutralizar a solução, colocando cátions aonde está havendo o excesso de ânions. Então, no lado esquerdo, que é o ânodo, os cátions que estão sendo produzidos em grande quantidade viajam pela ponte salina e vão aqui cair no cátodo. Enquanto os cátions do lado direito entram na barra, ficando um excesso de ânions. Esses ânions entram na ponte salina e migram aqui, ó, e caem aqui no ânodo. Então, lembrando, cátions migram para o cátodo e ânions migram para o ânodo, tá certo? Então, o funcionamento de uma pilha é muito simples. O íon que tiver maior potencial puxa elétrons da outra barra. A outra barra oxida, perde elétrons,
e começa a se transformar em íons. Então, o ânodo começa a se desgastar. Então, na pilha, o ânodo sempre é o polo que sofre a oxidação, vogal, e é o polo que perde massa, que é o polo negativo. Então, aqui o ânodo sempre vai desgastar. Enquanto vocês estão vendo que o cátodo sempre vai ter um aumento de massa. Tá? Mas em compensação, o que acontece com a concentração dos íons zinco aqui? Aumenta. E o que acontece com a concentração dos íons cúpricos aqui? Diminui. Para equilibrar isso, a função da ponte salina. A ponte salina, também chamada de circuito interno, tem a função de equilibrar essas duas soluções. Tá certo? Então, galerinha, vamos agora para resoluções das questões de pilha. E aqui eu vou começando te dando um macete muito legal, cara. Presta atenção. Quando nós falamos em pilha, nós estamos falando em um dispositivo que gera corrente elétrica. Ou seja, em um dispositivo que a DDP tem que ser positiva. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que toda pilha, a sua DDP é positiva. Isso quer dizer que quando você vai fazer a soma das semi-reações de uma pilha, do ânodo e do cátodo, a soma das DDPs tem que dar positivo, concorda? E aí eu vou te dar um macete muito interessante. Toda vez que eu estiver te dando uma pilha para você analisar e eu te der duas equações, seja ela duas equações de oxidação ou duas de redução, como é que eu vou fazer para poder encontrar a equação global da pilha, saber quem é ânodo, quem é cátodo? Muito simples. O macete sempre será você inverter a equação que tiver o menor valor para que a soma dê positivo, tá? Vamos já fazer uma questão desse tipo, mas fica logo na tua cabeça que toda pilha é um sistema espontâneo, ou seja, toda pilha tem uma DDP positiva e é uma reação sempre espontânea, tá? Então, como é que eu faço para isso aqui dar sempre positivo? Eu sempre inverte a equação de menor potencial. Vai ser esse o macete, a palavra-chave aí da aula da gente hoje, tá certo? Nesse caso aqui, nessa questão, ela é bem simples. Por quê? A questão aqui só quer que você monte o esquema da pilha. Lembrando, pessoal, que aqui é a chamada equação global, tá? Onde ele disse aqui que o zinco, né, 0, reagiu com o íon cúprico, produzindo zinco 2+, mais cobre 0. Eu vou já te ensinar como encontrar essa equação global, tá certo? Mas bem aqui você já percebe que o zinco, ele no reagente ele é 0, no produto ele é 2+, ou seja, o NOx aumentou de 0 para 2. Toda vez que o NOx aumenta, eu tenho aqui uma oxidação. Pessoal, se é uma oxidação, a gente viu no vídeo de hoje que O vogal tem que chamar vogal. Então, a oxidação é o ânodo. Então, já sei que o zinco está saindo aqui de sólido, ó, e está caindo na água. Então, eu já sei que a barra de zinco ela vai sofrer uma oxidação. Por quê? Porque o NOx do zinco aumentou. Enquanto o cúprico, o íon cúprico, ó, tá saindo de 2 e tá indo aqui para 0, tá vendo, pessoal? De 2 para 0 o valor não tá diminuindo? Se tá diminuindo, tá sofrendo uma redução. R não é consoante? Então isso aqui é o nosso cátodo. Então eu já sei que o cátodo na pilha é o polo positivo, é o polo que recebe os elétrons, e que esse íon cúprico que estava na água, ele vai se transformar em sólido. Então eu posso imaginar que a barra de zinco, ela vai perder massa, né? Ela perde massa, porque toda oxidação, o sinônimo é corrosão, enquanto a massa da barra de cobre aumenta. Então aumenta a massa da barra de cobre. Então, qual é o desenho onde o zinco está oxidando? Então vamos por eliminação. Não pode ser a letra D, porque a letra D, pessoal, o zinco aqui tá vendo aqui a setinha, ó? A setinha dizendo que ele está entrando na barra. Se ele está entrando na barra, a barra vai aumentar. Consequentemente, quem sofre aumento de massa sempre é quem sofreu redução. E nós vimos aqui que o zinco oxidou. Então, não pode ser nenhuma alternativa que tenha o íon zinco entrando na barra. Então, já não pode ser a letra D e já não pode ser a letra C. Tá certo? Agora, vamos lá para a letra A. Na letra A, o zinco tá, ó, saindo da barra, ou seja, saindo de sólido para aquoso, tranquilo, e o cobre está entrando na barra, tranquilo. Aqui também nessa outra opção, o zinco está saindo da barra, está sofrendo oxidação, e o cobre está entrando na barra. Então, o que está de errado? Ah, o fluxo, o sentido dos elétrons. Pessoal, se o zinco sofre uma oxidação,
O que é oxidação? Né? A perda de elétrons. Se o zinco está perdendo elétrons, o fluxo de elétrons sempre vai do ânodo, que é o polo que sofre oxidação, para o cátodo, que é o polo que sofre redução. Então, aqui na letra A, o sentido do elétron está invertido. A resposta correta, então, é a letra B, aonde o zinco sofre uma oxidação e, ao cair aqui na solução, os seus elétrons saem da barra e vão entrar aqui no íon cúprico para forçar ele a sofrer uma redução. Tá? Então, essa questão aqui foi só para você entender o sentido aqui que ele me deu da equação global, mostrando que o zinco está saindo de 0 para 2, mostrando que o zinco está sofrendo uma oxidação, mostrando que a oxidação é a perda de elétrons, então os elétrons teriam que ir para o outro lado, fazendo com que aumente a quantidade de íons zincos na solução. Tá? Então, resposta aqui, letra B de bola, tá certo? Mas vamos fazer questão para a gente poder entender. Vamos para a próxima. Bom, na segunda questão, ele já diz assim, considere os potenciais padrão de redução. Pessoal, eu nem preciso te dar o potencial de redução, basta você analisar o sentido da tua reação. Verifica aqui que o magnésio ele está saindo de 2 e ele está indo para 0, certo? De 2 para 0 não está diminuindo? Tá, né? Então aqui é uma reação de redução. Mas se você perceber, o cobre também está saindo de 2 e também está indo para 0. Então também está sofrendo uma redução. Pessoal, uma pilha não pode funcionar se as duas espécies reduzem. Eu tenho que ter uma espécie que reduz, que ganha elétrons, que puxa os elétrons da outra e que provoca a oxidação na outra. Então, consequentemente, uma dessas reações a gente vai inverter. E qual foi o princípio básico da aula de hoje? Sempre que eu quiser uma pilha, sempre que eu quiser um sistema espontâneo, eu quero que a DDP seja positiva e, portanto, eu inverto a equação de menor potencial. Então, eu vou olhar para as duas e vou dizer, poxa, qual é a equação de menor potencial? Ah, o magnésio tem um valor menor, porque é menos 237, do que o cobre. Então, quer dizer que você vai pegar essa equação aqui de cima e você vai inverter essa equação. Marlos, por que inverter essa equação? Porque justamente eu quero obter uma DDP positiva. Então, olha como é simples. Eu vou manter aqui, eu vou inverter o magnésio, ó, o magnésio que estava do lado direito, 0, sólido, vem para o lado esquerdo. O íon magnésio, que está na água, vai para o lado direito, né? E os dois elétrons também. Com isso, pessoal, essa reação que antes era uma redução, agora note que o magnésio está saindo de 0 para 2. Ou seja, ele está sofrendo uma oxidação. Então, esse potencial que antes era de redução, agora eu vou chamar de potencial de oxidação. Por quê? Porque eu estou agora num sentido onde o magnésio oxida. Quando você inverte uma equação e que você inverte o potencial, ele deixa de ser o potencial de redução e passa a ser de oxidação, você também deve inverter o sinal do potencial. Tudo bem, pessoal? Então, consequentemente, aqui fica 2,37. Tá? Então, por que eu estou invertendo a equação de cima, Marlos? Porque ela tem potencial menor. Então, a tendência dela é menor. Eu tenho duas reações de redução. Quem que sofre redução? É a equação que tem maior potencial. Por isso, a gente inverte sempre a menor. Ah, Marlos, mas se as duas reações fossem de oxidação? Não teria problema nenhum, pessoal. Você inverte sempre a equação de menor potencial, certo? Seja redução ou oxidação. A de baixo, como o potencial é maior, que é mais 0,34, eu vou manter, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, gerando cobre 0. Ó, mantive o potencial. E aí aqui o potencial continua sendo de redução, mais 0,34, eu não mexi. Tudo bem? Pessoal, agora eu vou encontrar o que nós chamamos de equação global de uma pilha. A equação global nada mais é do que a soma das duas equações. Só que perceba que a quantidade de elétrons que o magnésio perde aqui em cima é igual à quantidade de elétrons que o cobre ganha aqui embaixo. Que beleza, né? Ótimo. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ter uma semicela que perde 3 e a outra semicela ganha 2. Nesses casos, vamos dizer que aqui em cima fosse 3 e aqui embaixo fosse 2. Você iria multiplicar lá em cima por 2 e aqui embaixo por 3, para igualar os elétrons, certo, gente? Só que veja, se você multiplicasse as equações uma por 2 e a outra por 3, você não pode multiplicar os valores dos potenciais.
tá? Isso aqui não é lei de Ré, isso aqui não é ΔH. Toda pilha, o seu potencial só depende do tipo de metal que você está usando. Quer dizer que você poderia multiplicar a equação por 1000, que ainda assim o teu potencial teria o mesmo valor. A única coisa que você pode fazer aqui, pessoal, é mudar o sinal, certo? Se você inverter a equação, você inverte o sinal. Mas você não, multiplicando a equação por 2, por 3, por 4, por 5, você não mexe no valor do potencial. Então, recapitulando, o que eu fiz com a equação? Cheguei na prova, olhei uma questão dessa de pilha, certo? Ele falou aqui que é uma pilha. Se é uma pilha, é um sistema espontâneo, não perde tempo. Inverte a equação de menor potencial. Ao inverter essa equação, inverta o sinal do potencial. Tudo bem até aí ou não? Aí você vai ver se a quantidade de elétrons que está perdendo é igual à quantidade de elétrons que está ganhando. Se for igual, ótimo, deixa como está. Se for diferente, você deve multiplicar as equações para igualar esses elétrons, certo? Agora, veja que enquanto a primeira oxidou, oxidação é vogal, né, pessoal? Se é uma vogal, então eu já sei aqui, ó, que o magnésio, ele vai sair de sólido para 2+. Então eu já sei aqui que o magnésio, a concentração do íon magnésio na solução vai aumentar, porque vai cair mais magnésio na água. Em compensação, a barra de magnésio sólido vai sofrer uma corrosão, tá? Toda oxidação é um processo que diminui a massa, é corrosivo. E já sei que se aqui está sofrendo uma oxidação, se A é uma vogal, eu já sei que o magnésio é o ânodo, que é o polo Q da pilha, ó, negativo. Olha como é fácil. Bastou inverter a equação de cima que eu já matei todo o esquema da pilha. Agora, ó o outro, cobre. O cobre saiu de quanto? De 2+ e foi para cobre 0. Essa aqui foi a que eu mantive, né? De cobre 2+ para cobre 0 sofreu uma redução. Ou seja, o que acontece com a concentração do íon cúprico na água? Diminui, porque ele vai entrando na barra, ele vai virando sólido, tá vendo aqui, ó? Enquanto a barra de cobre, ela vai aumentando de massa, tá? Quem sofre redução, R é uma consoante, então é o cátodo, que é considerado o polo positivo da pilha. Então, só na hora que você inverte as equações, você já sabe quem é ânodo, você já sabe quem é cátodo, você já sabe o que acontece com a barra do metal do ânodo, que diminui, você já sabe que a barra do cátodo aumenta, você já sabe que a concentração dos íons provenientes do ânodo aumenta e que as concentrações do cátodo diminuem, certo? Então, consequentemente, se eu quiser a equação global, basta somar as duas equações, ó. Cancela os elétrons. Aqui a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas eu gosto de colocar sempre o metal primeiro, só por uma questão estética, tá? Ó, colocando aqui os íons do lado do produto. Começo com o mesmo cara que eu comecei ali, ó, magnésio, tá? Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas fica bonitinho, né, pessoal? Cobre. Beleza? Então, o que eu tiro dessa expressão? Olha o que eu tiro aqui, pessoal. Eu tiro que o magnésio saiu de 0 e foi para 2, ou seja, o NOx dele aumentou. Se o NOx aumenta, então ele sofreu uma oxidação, certo? Só que, galera, quando o magnésio sofre uma oxidação, o que ele faz com o cobre? Ele faz com que o cobre saia de 2 e vá para 0, ou seja, ele sofre uma redução, concorda? Então, quando o magnésio oxida, ele provoca a redução do cobre. Portanto, pessoal, toda vez que uma espécie sofre oxidação, ela é chamada de agente redutor. Por que eu chamo de agente redutor? Porque quem sofre oxidação provoca no seu colega uma redução. Já quem sofre redução, que foi o cobre, provoca no magnésio uma oxidação. Então eu chamo de agente oxidante. Então veja, cuidado para não confundir. O agente oxidante não é quem sofre a oxidação. O agente oxidante é quem sofre a redução. O agente oxidante, ele provoca a redução. Nunca esqueça isso, tá? Então, quem oxidou é agente redutor. Quem reduziu é agente oxidante. Então, veja como foi fácil. Inverti a equação de menor potencial, somei as duas equações, encontrei a equação global. E como é que eu calculo a DDP, professor? Simples. Você pega o potencial de oxidação e você soma com o potencial de redução. Ah, professor, mas eu aprendi lá na escola que a DDP era o potencial maior
menos o potencial menor. Eu não posso fazer assim? Pode, desde que você não inverta as equações. Se você pegar essa equação aqui, ó, 0,34 menos 237, você vai ter um jogo de sinal. 0,34 menos 237 é a mesma coisa de você pegar o 0,34, o 237 lá em cima, ó, que é o de redução, e somar com 0,34. Então, na realidade, você quando inverte o sinal, você soma as duas, tá certo? Você não pega o maior menos o menor depois que inverte. Você pode até pegar o maior menos o menor aqui, antes de inverter. Mas depois que você inverter, você soma. Somando aí, ó, esse potencial, ficaria aqui, vamos botar aproximadamente, né? 7 mais 4 dá 11, vai 1, 3, 3, 6 e 1, 7. Então vai ficar, pessoal, 2,71 positivo. Tem que ser positivo, senão não é pilha, tá? Então essa aqui é a voltagem que essa pilha vai me dar, ó. Então bastou pegar o potencial de oxidação, já invertido o sinal e somar com o de redução, tá? Marlos, e o que é uma representação da pilha? Gente, representação da pilha é sempre você escrever o ânodo, seguido da ponte salina, que é representado por 2 barras, e depois você escrever o cátodo. Lembrando que o ânodo é o polo negativo, e que o cátodo é o polo positivo, e que os elétrons migram do ânodo para o cátodo. Então, como é fácil? Você pega lá, quem sofreu oxidação não for magnésio, sem coeficiente, tá, pessoal? Se tivesse aqui um 2 na frente, você não ia escrever o coeficiente na representação da pilha. Na representação da pilha, a gente só escreve o que aconteceu, não quanto, tá? Você não escreve o coeficiente. Então, aqui eu ia colocar, ó, magnésio 0 barra magnésio 2+. O que eu estou dizendo? Que o magnésio, ele oxidou para 2+, certo? Então, aqui eu tenho um ânodo. Aí eu escrevo a ponte salina e agora eu escrevo quem reduziu, que foi o cobre, que reduziu para cobre 0. Então, isso é representar a pilha, tá? Então, na representação da pilha, sempre o lado esquerdo é o ânodo, sempre o lado direito é o cátodo. Beleza? Fechou? Bora, vamos recapitular tudo de uma vez só. Você encontrou a equação, o que você faz quando chega numa questão de pilha? Você inverte a equação de menor potencial. Inverteu a equação de menor potencial, você vê se o NOx aumentou, se o NOx diminuiu. Aquele que o NOx aumentou, sofreu oxidação, é o ânodo. Aquele que o NOx diminuiu, sofreu redução, é o cátodo. O ânodo é o negativo e o cátodo é positivo. Se o ânodo é uma oxidação, lembra, toda oxidação é corrosão. Quer dizer que a massa da barra diminui, certo? A massa da barra sofre corrosão, diminui, enquanto a quantidade do íon vai aumentando, porque essa barra vai se dissolvendo na água. Toda redução é um aumento da massa da barra, porque o íon que está na solução recebe o elétron e vira barra. Então, a barra aumenta, mas a solução ela fica menos concentrada. Nesse caso aqui, pessoal, como o cobre tem uma solução azulada, à medida que esse cobre ele vai entrando na barra, a solução ela vai descorando, como você viu no início, no vídeo inicial da nossa aula de hoje, tá certo? Então, e aí, pessoal, veja como é bem simples. Vamos agora ver o que a questão está dizendo. Quando se fecha o circuito elétrico durante algum tempo, verifica que houve o quê? Ora, se fechar o circuito, o que acontece? Aumenta a concentração dos íons cúpricos? Falso, porque aonde aumenta é a concentração do magnésio, já que é o magnésio que oxida. Então, a barra de magnésio se dissolve e aumenta a concentração de magnésio. Falso. Há uma redução dos íons magnésio? Falso. Quem reduziu aqui, olha aqui, ó, foi o íon cúprico que sofreu redução. Há uma oxidação do cobre metálico? Falso. Quem sofreu oxidação foi o magnésio. Há uma diminuição da concentração dos íons nitrato? Pessoal, nitrato nem participa aqui da pilha, né? A pilha só participa os íons metálicos, então esquece o ânion, só participa dos cátions, tá? Ah, mas o nitrato vai passar pela ponte salina, não interessa, tá? O que interessa é que a concentração dele não está variando. Agora, há uma diminuição da massa da lâmina de magnésio. Verdadeiro, por quê? Porque o magnésio vai sofrer uma oxidação e, portanto, o magnésio sólido vira aquoso. Isso quer dizer que a massa da barra de magnésio diminui. Então, resposta letra E. Certo? Então é bem fácil, veja como eletroquímica não tem nada difícil, é só inverter a equação de menor potencial e correr para o abraço.